Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Conteúdo MS traz hoje para você um assunto que tem preocupado bastante as famílias aqui, inclusive a área da educação, que é o quê? As nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Com relação a todas essas questões aí de suicídio, criança entrar armada na escola, tudo isso que vem mudando completamente a rotina das crianças que teoricamente teriam que estudar. Para falar sobre isso, nós convidamos uma pessoa que está à frente como presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB, Dr. Elton Nasser, que nos traz aqui a honra de poder aceitar o convite e de estar explicando para a população aí algumas coisas nesse sentido. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Alcina, eu que agradeço, a honra é toda minha. Venho aqui perante você e todos que nos acompanham aí, Conteúdo MS. E a missão é uma missão que temos a honra também de estar trabalhando, que é pela causa das crianças e adolescentes. Nós estamos vivenciando momentos em que a sociedade precisa realmente se unir para que ela possa encontrar soluções em todos os seus setores para que as crianças e os adolescentes possam ter resguardadas as suas garantias, que eles possam inclusive ter a sua privacidade, a sua própria maneira de ser respeitada, para que eles tenham tranquilidade. E aqui estamos, a OAB de Mato Grosso do Sul está presente, nós estamos na presidência da Comissão da Criança e Adolescente aqui da OAB de Mato Grosso do Sul e também, com muita honra, no Conselho Federal da OAB nós estamos na Comissão da Criança e Adolescente da OAB do Brasil. Que coisa boa, então quer dizer que Mato Grosso do Sul está sendo representado lá pelo senhor. Exato. Dentro da área da infância e juventude. Exato. Doutor, nós temos visto aí, depois daquele verdadeiro massacre que aconteceu na escola lá em Suzano, alguns pontos aqui em Campo Grande, aqui aconteceu algumas coisas depois dessa tragédia lá, né? Algumas ameaças, há poucos dias foi até numa escola particular aqui, e a OAB tem tomado providência com relação a isso. Tem também essa questão do MUM, né? Aquele bicho esquisito, aquela figura exótica que aparece assustando as criancinhas, mas que dá um desdobramento muito maior, né, doutor? Porque, até onde eu sei, essa é uma imagem que surgiu, salvo engano, no Japão, que está no Japão, dentro de um museu, e estão usando de forma errônea e sugerindo, inclusive, suicídio às crianças. É isso mesmo, doutor? Pois é, nós fizemos um ofício, o presidente Mansur, juntamente comigo, para o ministro da Justiça, para que seja feita uma verificação, uma apuração no sentido do que está acontecendo em relação a esta divulgação dessa boneca Momo. Isso deve já estar sendo apurado, o assunto é de relevância nacional, e nós também programamos agora para maio um painel cujos maiores detalhes assim que nós tivermos concluídos, mas já vou deixar aqui a data, dia 16 de maio, das 8 ao meio-dia, será lá na OAB, e nós teremos então nesse painel a oportunidade de colocar como tema principal crianças e adolescentes versus internet, como protegê-los. Então a OAB tem feito todos os esforços, lá na Comissão Nacional da Criança e Adolescência, este assunto está também na pauta e devemos ter a seguinte situação em mente. O que aconteceu em Suzano, quais são os seus efeitos? Vamos conversar sobre isso, vamos também pedir o apoio da própria imprensa. A imprensa, nós contamos com a imprensa nessa missão, até no sentido de ser feito um estudo de como trazer essas informações, de como veicular essas informações. Nós vamos pedir o apoio também de psicólogos, pedagogos, enfim, e inclusive a própria Polícia Federal, né, já está confirmada a presença do superintendente, né, o Dr. Cléo Marzotti,
lá nesse evento que será no dia 16 de maio. Então, a gente está assim trabalhando com muita preocupação no sentido de tentar encontrar soluções, mas essas soluções passam pela conscientização de todos os segmentos da sociedade e de um trabalho conjunto, porque aquelas pessoas que estão hoje nos vendo sabem que quando o bem se junta, quando o bem, as pessoas que têm coração voltado para esse bem estão juntas, essas pessoas podem fazer mudar para melhor a situação. Dr. Elton, como o senhor disse aí agora, essa questão das agressões e também a questão da boneca Momo são coisas que vieram via internet, assim como foi a baleia azul e uma série de outras coisas, né, que só trazem malefícios e nada de bom. Se a gente for parar para pensar, tempos atrás, quando ainda não tinha o movimento de internet, não se via no Brasil ninguém invadir lugar nenhum e sair matando ninguém. Isso esporadicamente acontecia no exterior, né? Quando chegava o conhecimento aqui era via TV e pouco se tinha informação sobre isso. Mas hoje, todos esses movimentos de agressão, de automutilação, de tentativa de suicídio, tudo isso vem via internet, como o senhor disse. E existe assim alguma sugestão da OAB com relação a... Porque teria que ser uma proibição de fato, né? Alguma coisa que pudesse bloquear. É possível ser feito isso em telefone de criança, em notebook de criança, para que eles não tenham acesso a esse tipo de imagem, de informação? Que pergunta excelente que você formulou, viu? É o seguinte, existem mecanismos, o primeiro deles é a orientação. Eu diria a presença dos pais diante da realidade dos filhos, dos pais ou responsáveis. Um pai e uma mãe que deixa seu filho mexer no celular, acessar a internet de maneira indiscriminada, pode estar presenciando num momento um silêncio. Às vezes o pai e a mãe têm outras ocupações, deixa lá a criança na internet. Isso aí pode ser uma situação que venha depois a trazer efeitos nefastos. E em relação à questão dos aspectos legais, isso tudo, entendo eu que seja necessário um aprofundamento legislativo, inclusive. Porque o que acontece? Nós temos que encontrar soluções, inclusive legislativas, para que possa a criança não ter acesso a conteúdos que sejam que afrontem, que sejam violentos, que muitas vezes eles não aparentam ser dessa violência, mas que na sua quando se adentra indevidamente acaba sendo caracterizada essa violência. Não é impossível que se criar um sistema desse de bloqueio, porque do mesmo jeito que criou, que é tudo liberado, se o homem inventou, o homem reinventa, não é assim? É verdade. Tem que haver uma forma, uma saída. Essa questão também de pedofilia. Há poucos dias nós tivemos aqui uma ação da polícia também com relação a isso, que foi assim, aliás, no Brasil, né? Pois é. E são coisas que também, se houvessem a limitação para o acesso dessas crianças e adolescentes, esse tipo de problema nós não teríamos. Ou se tivesse, eram bem restritos, né? Esse painel que a gente vai fazer dia 16 de maio, ele tem esse objetivo, encontrar alternativas. Tanto é que a expressão é como protegê-los. Então, de que forma poderemos proteger as crianças, os adolescentes? E aí a gente vai trazer as pessoas especialistas para falarem conosco. E certamente, nesse trabalho de técnicos, pessoas que têm um conhecimento especializado nesse assunto, nós poderemos caminhar. Porque o que acontece? A primeira providência é juntar as pessoas que têm visão técnica que possam ajudar. Além disso, um trabalho conjunto com o poder público se manifestando de maneira integrada. É o poder público, a sociedade civil. Tudo isso dentro de uma palavra chamada conscientização. Essa conscientização vindo de cada lar, de cada família, ela vai começar a ganhar corpo, ela vai começar a ter coragem, porque nós não podemos ter medo. Nós não podemos ficar amedrontados, pelo contrário,
Nós temos que enfrentar esse problema. Nós temos que enfrentar essa situação. Os pais precisam cada vez mais estar próximos dos seus filhos. Pai e mãe precisam ser pai e mãe. Pai e mãe. É, exatamente. Na essência da palavra, né? Na essência da palavra. Porque a maioria hoje em dia usa a escola como depósito de filho, né, doutor? Então a escola, e aí que entra também uma série de problemas. a inversão das prioridades. Não se transfere, não se delega a uma escola aquela atribuição que é imanente, é própria de um pai e de uma mãe. Ou de um responsável. Que é o educar. Que é o educar. Então, por isso que se diz que a família é a base. Sim. Respeitando todas as convicções, todos os pensamentos, mas a criança precisa de alguém que dê para ela limites. E esse alguém começa dentro de casa. Se a criança sai de casa ou começa... E aí onde que a criança vai buscar informação? Eu vejo, sabe, Alcina, em determinados lugares que eu vou, restaurantes, crianças já, os pais colocando aqueles tablets, pode ter até um... Criança de 1 ano, 2 anos, eu quero ver no restaurante. E você vê isso aí, para quê? Para os pais poderem conversar? Cadê aquela criança que sai descalça para brincar? Eu fui criado jogando futebol, subindo em pé de goiabeira, dormindo cedo, fazendo a oração com a minha mãe, com meu pai. Eu fui criado assim. É claro que a gente não pode dar padrão de vida para ninguém, mas a gente pode também dizer aquilo que pode atrapalhar. Então, suicídio muitas vezes vem da solidão. Com certeza. Às vezes a pessoa está próxima de muitas pessoas. E o grito é o silêncio. O fato de estar próximo significa que ela esteja abrindo o coração para falar. Quantas vezes uma pessoa está ali que você nem percebe que ela está com um problemão? Agora imagine a criança. Imagine a criança que ela tem o seu processo de formação psicológico dentro de um lar, junto com os pais responsáveis. Como é que fica essa situação se esta retaguarda não existe? Até porque uma escola jamais vai saber a real condução de vida que essa criança tem no meio familiar, né? Não dá pra gente delegar isso para as escolas. Não tem. E é o que a maioria dos pais hoje querem. Vocês não estão educando meu filho, mas a escola não tem que educar ninguém. Tem que ensinar matéria diferente. Esse negócio de educar é a responsabilidade de pai e mãe ou o responsável que está ali pela criança. Doutor, a Fernanda está ali, ó, só que bate no relógio para nós, que acabou o nosso tempo. Acabou o tempo, Fernanda. Foi muito boa essa conversa. Foi muito boa e você precisa voltar aqui. Tá? Aceito. O Conteúdo MS com certeza vai estar apoiando essa campanha, tá? E nós vamos estar presentes lá no lançamento também. Faço questão, viu? Faço questão. É uma pauta muito importante. E as nossas portas estão abertas para que o senhor volte outras vezes para conversar com a gente sobre esses e outros temas que estejam sendo tratados na ordem. Perfeito, Alcina. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Fique com o Sul Mato Grossense, a sua última consideração. A todos vocês que moram nesse estado, que é o estado que mora no meu coração, e eu tenho certeza que é do coração de vocês, recebam o meu fraternal abraço. E vamos lá, um pedacinho do céu conserta tudo, disse Dom Bosco.